Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Pai, que nenhuma inveja ou obra de inveja tem poder sobre a nossa vida ou sobre a nossa casa. Livra-nos do mal agora, meu Pai. Eu oro para que o sangue de Jesus cubra essa família, cubra seu trabalho, cubra seu casamento. Senhor, nós repreendemos agora toda palavra maldita direcionada contra essa pessoa, todo dardo do inferno, por meio de pessoas, toda fofoca, toda contenda, toda intriga envolvendo essa pessoa para prejudicá-la, para oprimi-la, que caia por terra. Também oro por essa pessoa, Pai, que tem sido perseguida, essa pessoa, Pai, que o inimigo tem acusado ela. A Tua palavra diz, Jesus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que essa pessoa seja livre agora de todo peso, de toda culpa, de toda dor, de todo trauma, que o Senhor traga alívio à alma dela, que o Senhor traga paz ao coração dela. E nós declaramos, Senhor, nosso Deus, a nossa dependência total e completa de Jesus Cristo, do poder de Deus, da palavra do Senhor. Meu Deus, nos enche da Tua força, nos dê estratégias, nos dê visão. E oramos também pela paz no mundo, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, pela paz no mundo, que todo conflito, Pai, que toda guerra, Pai, no nome de Jesus nós oramos por uma intervenção do Senhor e pedimos paz. Oramos também, Senhor, para que cada lar seja visitado pela promessa de Deus. A Tua palavra diz, Pai, se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Eu quero profetizar toda a tua família no altar de Deus, toda a tua família convertida, toda a tua família se aproximando de Deus, toda a tua casa debaixo do favor do Senhor. E essa pessoa que está perdida, Pai, essa pessoa que entrou aqui nessa oração hoje desorientada, eu oro em nome de Jesus para que o poder de Deus toque na vida dela e ela tenha um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Tira, Pai, a ansiedade, tira a depressão, tira a angústia, tira a aflição da alma e traga vida, traga paz. Derrama do Teu favor sobre ela e sobre todos da casa dela. Eu oro para que portas de emprego se abram. Eu oro para que grandes negócios aconteçam. Oramos, Pai, apresentando diante de Ti, Senhor, o desejo do coração de cada um dos Teus filhos que está aqui e que aquilo que for segundo a Tua vontade que se cumpra, que se realize. Oramos, Pai, para que o Senhor revele projetos aos Teus filhos, planos, o Senhor dê ideias, o Senhor coloque inspiração na vida deles, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você crê que maior é Deus contra toda a contrariedade na tua vida, declare aqui nos comentários, maior é Deus na minha vida. Escreve aí, maior é Deus na minha vida. Quero pedir também para você que está entrando aqui nessa oração, já se inscreve no canal e se você ainda não deixou a sua curtida nesse vídeo, deixa a sua curtida, compartilhe com 10 pessoas ou mais, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que vai ser bênção na vida daquele que clicar e entrar. Amém? Muitas pessoas têm sido visitadas por Deus aqui nas orações. Nós temos visto o grande agir de Deus. Olha só, eu quero dar um testemunho aqui já para começar, para que essa oração já comece aqui em alta velocidade. Olha o testemunho da Wanda. Ela escreveu: a paz, eu venho dar o meu testemunho. Fiz a campanha Quebrando e Desfazendo o Espírito de Atraso. Eu tinha uma causa na justiça desde 2010 e nem me lembrava mais. Faltando 3 dias para terminar o propósito, uma ex-colega de trabalho entrou em contato comigo para dizer que o juiz havia pago a causa desde 2024, ela estava com a causa ganha. Mas o advogado ainda não tinha repassado o valor. Como Deus é justo e fiel, entrei em contato com o advogado e ele realizou o pagamento corrigido e atualizado. Gratidão e toda a honra e glória a Deus. Obrigado por estar de domingo a domingo intercedendo por nós. Deus abençoe você, a sua família e a sua equipe. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Você não tem ideia do que acontece
quando nós nos colocamos aqui em oração. Amanhã nós vamos terminar esse propósito aqui, orando contra a inveja, e você pode ter certeza no que eu vou lhe falar. Muita coisa foi quebrada aqui nessa oração, nesse propósito, orando contra a inveja. Se você não viu, você verá. Em nome de Jesus eu libero essa palavra. Se você não viu, você verá. Porque todo o propósito que eu faço, eu creio que o Senhor tem me dirigido. E eu vejo os efeitos disso, as pessoas abençoadas, o poder de Deus tocando na vida das pessoas. Então eu creio no agir de Deus aqui. Amanhã nós vamos encerrar esse propósito, mas na quarta-feira eu vou começar um novo propósito, porque essa palavra Deus me deu no domingo, quando eu estava no altar da igreja orando pelas pessoas. O Senhor me deu esse tema, 40 dias, que nós vamos orar, porque o altar tem resposta. Nós vamos levantar um altar a cada dia. Assim como Jacó, quando despertou daquele sonho que ele teve, profético, e ele fez uma aliança com Deus, ele levantou um altar para Deus. Nós vamos levantar um altar para Deus, uns 40 dias nós vamos levantar um altar para Deus, certo? Às 6 da manhã e às 18 horas. Aí você pergunta, e como é que se levanta um altar para Deus? Porque o altar tem resposta. Como é que se levanta um altar? Se comprometendo com Deus, se comprometendo com a palavra de Deus, se aceitando Deus nas suas decisões, nas direções da sua vida. E nós vamos fazer isso a cada oração. Eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer, certo? Na quarta-feira você vai aprender. Vão ser 40 dias, da mesma maneira que Jesus, por 40 dias, esteve orando e jejuando no deserto. Nós vamos ficar 40 dias nesse propósito. 40 dias foi a direção que Deus me deu e vai ser incrível em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar um outro testemunho aqui para você também que eu achei bonito, que é o testemunho do Rildo. Ele escreveu assim: eu sou seguidor das orações há alguns anos e venho hoje testemunhar uma cura que recebi. Tenho retocolite ulcerativa. Em uma das orações, você disse que alguém estava sentindo um desconforto no estômago e que Deus estava curando. Tomei aquela palavra para mim e, para a honra e glória de Deus, não estou mais sentindo os desconfortos que sentia antes. Jesus Cristo é maravilhoso. Deus é fiel. Vocês são testemunhas do poder de Deus e do que Deus está fazendo aqui. Amém? E a palavra de hoje é como reconhecer quando Deus está falando. Eu quero começar essa palavra hoje e vou encerrar ela amanhã na oração das 6 e 7 da manhã. A Bíblia nos diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A voz de Deus sempre concorda com a palavra. Quer reconhecer que é Deus falando com você? Então veja isso. Se o que Deus te disse concorda com a palavra, Deus nunca vai falar com você para prejudicar alguém. Deus nunca vai falar para você, sabe, para você falar mal de uma pessoa, porque isso contradiria a palavra dele. Nesse texto de João, capítulo 10, verso 27, Jesus ensinou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, toda a voz de Deus tem que concordar com a palavra de Deus. Toda voz, você vai ter que testar se essa voz é uma voz de Deus ou não. Não, mas Deus me tocou que eu tenho que separar. Não, Deus não toca que tem que separar. Deus não toca que você tem que divorciar. Isso vai contra a palavra. Então, toda voz de Deus, se é Deus mesmo, nós temos que conferir com a palavra de Deus. Você não pode fazer uma coisa ou ouvir algo de Deus que seja contrário à palavra. Toda direção, toda voz, nós temos que passá-la pelo crivo da palavra de Deus. Uma outra coisa interessante está no Salmo 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que significa isso? Que para caminhar eu preciso conferir com a palavra. Toda direção tem que ser conferida. Eu só devo andar por uma direção se aquilo estiver alinhado com a palavra de Deus. Então, se o que você ouviu não te leva a seguir a Cristo, não veio de Deus. Guarda isso.
Se o que você ouviu não te leva a seguir a Cristo, não veio de Deus. É dessa maneira que nós comprovamos se o que ouvimos vem de Deus ou não veio de Deus. Certa feita, uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu disse: pode falar. E daí a pessoa começou a falar algumas coisas, sabe, que não batia com a palavra. Não estava alinhada com a palavra. Eram até coisas boas, mas assim, olhando à luz das Escrituras, não era uma coisa que eu poderia aceitar. E quando terminou, ela disse: você aceita isso? Eu disse: olha, eu não posso aceitar isso, sabe por quê? Porque isso contradiz a palavra. Ela ficou um pouco chateada comigo, mas eu tentei, assim, com muito amor, fazer ela entender que toda revelação, toda profecia, tudo aquilo que você ouve tem que concordar com a palavra. Deus jamais vai mandar você prejudicar alguém. Deus jamais vai falar algo, sabe, que vai, de alguma maneira, destruir a vida de alguma pessoa. Então nós temos que ter esse discernimento espiritual. Uma outra coisa, a voz de Deus traz clareza. Deus não é autor de confusão. 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão. Então, entenda uma coisa, ansiedade excessiva não é direção divina. Sabe aquela pessoa que está sempre ansiosa? Isso não significa que Deus está te dirigindo. Ansiedade excessiva não é direção de Deus, não é Deus me tocando. Se está tirando a minha paz, se está tirando a minha alegria, isso não tem como ser Deus. Deus não é Deus de confusão. E se Deus não é Deus de confusão, por que eu vou dar ouvidos àquela voz? Imagina comigo, Deus disse para mim, há poucos meses atrás, que eu deveria continuar apoiando a igreja, ajudando a igreja, sirvo na igreja, mas que eu não deveria mais estar à frente da igreja. Foi isso que Deus disse para mim. Aí alguém chega para mim e diz assim: olha, você deveria estar cuidando de uma igreja. Não, mas espera aí, Deus não é Deus de confusão. Eu não posso mais ficar à frente da igreja, Deus já falou isso. Agora você vem e traz uma outra palavra, me colocou em confusão. Você sabe, nós temos que aprender a diferenciar quando Deus está nos levando para uma coisa nova e quando a direção antiga é a que deve ser seguida, é válida ainda. Porque, sabe, toda voz que queira invalidar uma direção que está ativa na tua vida, você deve desconfiar. Eu sei que Deus, Ele nos dá novas direções. Eu sei disso. Mas sabe, toda direção de Deus, ela deve estar pautada na palavra, segundo o que o Espírito Santo deseja para nós, e não ao contrário disso. Terceiro princípio, Deus fala mais no silêncio do que no barulho. Em 1 Reis capítulo 19, Deus veio ao profeta Elias. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus estava num cício suave, num vento suave. Entenda uma coisa, se você vive constantemente agitado, você pode estar espiritualmente distraído. Grave essa verdade. Por que Jesus nos ensinou a entrar no quarto para falar em secreto com o nosso Pai Celestial? Entra no quarto, fecha a porta, porque é no silêncio que Deus ele vai falar, que Ele vai revelar para você. Eu gosto muito de estar em silêncio. Eu digo para o meu pessoal chegar 8h30 no escritório, porque aquele período que eu termino a oração da manhã, até o horário que eles chegam, eu fico ali na presença de Deus, recebendo instruções para o meu dia. Pode ser o dia mais atarefado. Eu gosto de estar em silêncio para ouvir a Deus. Silêncio não é ausência, é ambiente de revelação. Busque entrar na presença de Deus e ficar a sós com Ele, para que Ele possa revelar a você, para que Ele possa falar ao teu coração. É no silêncio que Deus vai falar no seu espírito. É no silêncio que Deus vai revelar os próximos passos. E nós temos que ter esse discernimento espiritual bem apurado na nossa vida.
Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Amanhã, às 6 e 7 da manhã, eu vou dar continuidade nessa palavra. E, gente, não perca, amanhã é o encerramento desse propósito. Nós vamos encerrar amanhã, tanto às 6 da manhã quanto às 18 horas, porque depois nós vamos começar 40 dias de propósito. O altar tem resposta. Você acredita nisso? Que o altar tem resposta? Eu vou explicar tudo para você na quarta-feira pela manhã, certo? Então te organiza aí para estar junto conosco. Também, quarta-feira, nós vamos ter o começo de um grande evento chamado A Jornada, onde você vai destravar o seu potencial. O que significa isso? Todos nós carregamos dentro de nós algo que foi dado por Deus. Tem livros aí que precisam sair para fora, tem talentos que precisam sair para fora, tem dons que precisam ser despertos, tem muita coisa que Deus colocou aí dentro de você que isso aí precisa sair para fora. Nesses 2 dias do evento A Jornada, é isso que nós vamos orar e ministrar na tua vida. Eu estou trazendo preletores que vão ser usados por Deus para falar do potencial. Você vai ser muito abençoado, você vai ser visitado por Deus nesse evento. Por isso eu quero convidar você a participar. É exclusivo, vai acontecer dentro da academia aqui no Global. E se você não é meu aluno dentro da academia, inscreva-se na academia e venha se tornar um aluno da academia aqui no Global. E um detalhe, se você quer só participar do evento, gente, o valor é irrisório. É para que todos possam participar. Dá uma olhada lá e vê que você pode sim participar. E se você não puder assistir no dia, ao vivo, porque a gente transmite ao vivo nossos eventos, você pode assistir num outro dia, certo? Mas eu gostaria muito que você participasse. Vá hoje mesmo lá no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Outra coisa, esse aqui é o meu devocional, lançamento, Café com Jesus, que vai abençoar a tua vida poderosamente. Aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo antes de ir para trabalhar, antes de sair para trabalhar, e aqui embaixo você vai escrever a sua própria oração. Amém? Esse livro aqui você pode adquirir no nosso site. Deixa eu declarar agora o Salmo 91. Quero declarar esse salmo aqui e sei que Deus vai tocar aí na tua vida de uma forma muito especial. E se você não assistiu o nosso podcast de hoje, assista, tá? Gente, foi incrível. As pessoas que estiveram ao vivo ali no podcast, tenho certeza que elas foram muito edificadas. O link do nosso canal, o podcast A Voz, está aqui na descrição do vídeo. Então, não perca, ok? Salmos 91. Enquanto eu declaro, compartilha com 10 pessoas, manda para amigos, para parentes, manda para pessoas próximas, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários, no nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que está pendente na tua vida. Tudo aquilo que você tem que resolver essa semana. Reuniões que você tem, pendências financeiras, negócios que você quer finalizar essa semana, problemas que você tem que resolver com pessoas, tratamentos que você tem para essa semana, seja o que for que está pendente na tua vida, que é um desafio para você, algo que você queira vencer, coloca aqui nos comentários. Nós vamos orar e vamos levantar um grande clamor agora em nome de Jesus. E quero pedir para você, compartilhe as orações. Muitos de vocês são frutos de um compartilhamento.
Alguém compartilhou a oração com você. Amém? Somos incansáveis, ministrando a palavra, orando pelas pessoas, ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Deus tem nos dado graça. Também, se você puder compartilhar o nosso podcast com teus amigos, nos grupos que você está, desejar gratidão. Gratidão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Que o Senhor derrame graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos e dê vitória a eles, Pai. No nome de Jesus Cristo. Eu peço uma intervenção especial em favor de cada pedido de oração que foi feito aqui. Tudo o que está pendente na vida dessa pessoa. Tudo aquilo que ela não conseguiu resolver. Senhor, coloca a Tua mão. Libera do Teu poder. Opera milagres, Pai. No nome de Jesus Cristo eu peço. Libera milagres, libera o sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. E que seja quebrado, Pai, toda a contrariedade. No nome de Jesus. Nós oramos agora para que o Senhor intervenha, no nome de Jesus, com favor, com milagre, com provisão, com paz, com alegria e com soluções sobrenaturais, em nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que haja cura agora, no nome de Jesus Cristo, daquele que cura, no nome daquele que opera milagres, nome de Jesus, nome sobre todo nome, ser curado. Ser livre agora e que toda opressão espiritual, cadeias espirituais, amarras, obra de inveja, cai por terra em nome de Jesus. Toda inveja contra essa família, toda inveja contra esse casamento. Eu oro agora para que esse mal seja desfeito. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, me ajude a compartilhar essa oração e amanhã, no encerramento desse propósito, eu aguardo todos vocês às 6 e 7 da manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, queridos. Paz e prosperidade.